vento que vem do céu, teu Espírito desceu sobre gente de toda a nação, trazendo vida e salvação. Não é para poucos, é para todos, é promessa que se cumpriu. Hoje a tua voz nos chama para viver um novo Brasil. Sopra em mim, Espírito, traz a chama do teu amor, me ensina a andar na tua luz, me guia aos pés do Salvador. Sopra em mim, Espírito, faz meu coração sonhar com o céu que já vem vindo e a tua graça me levar. Olá, hoje a gente vai dar uma olhada nos textos bem importantes sobre o Pentecostes, sabe? Joel 2, Atos 2. A base vem de uns trechos de um sermão recente, de junho de 2025. A ideia é refletir sobre o que esse sermão diz sobre o Espírito Santo. Certo. E, assim, qual a nossa missão aqui? É tentar entender essa visão do sermão, né? Que parece querer contrastar com umas ideias talvez mais místicas ou seletivas do Espírito. Entendi. Tem até uma analogia no material que eu achei curiosa, sobre como às vezes a gente pega algo novo e não lê o manual. Ah, sim. Tipo, ir usando sem saber direito como funciona. Exato. E a pergunta que o sermão levanta é: será que fazemos isso com o Espírito Santo? Ignoramos o manual, que seria a Bíblia? Ok, vamos tentar destrinchar isso. Bora lá. Então, um primeiro ponto forte que o sermão destaca, olhando para Joel e Atos, é a universalidade. O Espírito é para todo mundo, sem essa de escolher só os mais espirituais. Sem elitismo, né? Isso. Cita até Lutero. Deus não faz acepção de pessoas, a fé é o único critério. Parece a primeira página desse manual. Exato. E o que é fascinante aqui, na visão desse sermão, é como isso bate de frente com qualquer ideia de exclusividade na fé, né? Com certeza. A ênfase toda está na unidade que o Espírito cria pela fé, superando diferenças. O exemplo clássico é o próprio Pentecostes. 3.000 pessoas batizadas ali. De tudo quanto é canto, né? Pois é, a mensagem parece ser: o acesso é para todos, pela fé. Ponto. E essa universalidade puxa outro ponto que o sermão explora. Aquela promessa de Joel: velhos sonharão, jovens terão visões. Como entender isso? É aqui que fica realmente interessante, porque o sermão foge daquela interpretação de tipo adivinhação, prever o futuro. A leitura que ele propõe é mais para dentro, uma transformação interna. Os sonhos dos mais velhos seriam um foco na eternidade com Cristo. Uma perspectiva diferente. Exatamente. E as visões dos jovens, uma busca por viver segundo o coração de Deus e não, sei lá, os padrões do mundo. O sermão até menciona Ezequiel, né? Coração novo, espírito novo. Ezequiel 36, isso. Coração de pedra por coração de carne. Isso aí. A ação do Espírito, segundo essa fonte, muda como a gente vê o mundo, como a gente vive. Então, seguindo a lógica desse manual do sermão, o foco não seria tanto nos fenômenos, tipo falar em línguas ou curas espetaculares, mas nessa mudança de olhar, de caráter. Precisamente. Quer dizer, os fenômenos podem acontecer, claro, mas não seriam o principal, o objetivo final da coisa, entende? A ênfase do material que a gente está vendo está nessa reforma íntima mesmo. Certo. Isso faz sentido dentro da lógica apresentada. E aí, se o lance é essa transformação interna, qual seria a ferramenta principal do Espírito para fazer isso acontecer segundo o sermão? Olha, o sermão aponta direto para a palavra de Deus, a Bíblia. A ideia que ele desenvolve é que o Espírito age pela palavra. Usa até Hebreus 4, né? A palavra viva e eficaz. Aquela que penetra até dividir alma e espírito. É essa mesma. Seria essa palavra que o Espírito torna viva para a pessoa, que convenceria do pecado, mostraria a salvação, restauraria, indicaria onde achar a paz, a vida. O foco total está nas obras poderosas de Deus, não no esforço da gente. Entendi. O sermão de Pedro, em Atos 2, logo depois que o Espírito desceu, seria um exemplo disso, então. A primeira grande ação foi capacitar a pregação da palavra. Exatamente.
O sermão usa esse exemplo para mostrar. Veio o Espírito e a consequência imediata foi a proclamação da mensagem sobre Jesus. Que levou milhares à fé. E, para fechar os pontos principais do sermão, ele fala num tal de dom da filiação. Quem recebe o Espírito, recebe também um chamado para ser mensageiro. É isso? Sim. E, pelo que dá para entender da fonte, isso não é só para pastor, padre, líder religioso. Não é exclusivo do clero. De jeito nenhum. A perspectiva ali é que todo mundo que crê é chamado, na vida normal, do dia a dia, ser um canal da mensagem, anunciar as bênçãos que recebeu. É aquela ideia de sacerdócio universal, né? Bem presente em algumas tradições. Ok. Então, se a gente for resumir a visão que esses trechos do sermão trazem, o Pentecostes é essa entrega do Espírito Santo e, seguindo o manual bíblico que o sermão propõe, esse Espírito é para todo mundo, universal. Sem exclusividade. A obra dele, principalmente transformar por dentro, coração, mente, perspectiva, e ele capacita todo crente a ser um porta-voz. E, crucialmente, age através da palavra de Deus para mostrar a salvação em Cristo. É isso. Perfeito. Resumiu bem a linha de raciocínio apresentada ali. E essa ênfase toda na palavra como meio principal de ação do Espírito, bom, isso levanta uma questão importante para a gente hoje, né? Qual seria? Se a gente conectar isso ao quadro geral, pensa só, a gente vive num mundo com tanta informação, tanta voz diferente gritando por atenção, né? Dentro dessa perspectiva do sermão, que coloca a palavra no centro da ação do Espírito, como é que se faz para discernir a orientação dele no meio disso tudo? Como saber se é o Espírito agindo, transformando de verdade, como o texto descreve, ou se é só, sei lá, um impulso nosso, uma interpretação que a gente quer, ou até emoção pura? É uma boa pergunta. Como separar o joio do trigo, né? Diferenciar a voz do Espírito, mediada pela palavra, segundo essa visão, das outras vozes todas. Exato. É uma reflexão que deriva diretamente dessa centralidade que o sermão dá à palavra como ferramenta do Espírito. Fica aí pra gente pensar. Não quero viver no automático, nem usar teus dons por vaidade. Eu quero seguir teu manual, ser profeta de verdade. Abre os meus lábios, Senhor, e que eu fale do teu amor. De Babel à cruz, da cruz ao céu, és o Deus que me alcançou. Sopra em nós, Espírito, tua igreja quer viver, para levar ao mundo inteiro a esperança que há em teu poder. Sopra em nós, Espírito, nos ensina a caminhar, pois em ti está a vida e em Jesus nosso lar.